Espero que isto esteja a funcionar. Muito bem. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui convosco. O dia já vai longo e, portanto, eu achei que se calhar a melhor forma de vos cativar e manter interessados é contar uma história. E a história que eu gostava de contar é esta. De onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir. E algumas das coisas que eu vos vou apresentar não são novidades, outras serão novidade, mas no fundo eu gostava de deixar uma mensagem à volta de dois temas principais que eu considero que sejam dois dos mais importantes que vão definir as cidades do futuro. E eu não sei para onde é que isto se aponta, mas é neste para a frente? Exatamente. Muito bem. Isto é uma história longa, complexa, fascinante, porque tem a ver com a maneira como nós, em milénios de existência, fomos alterando, fomos tentando melhorar o nosso bem-estar. Eu quase que diria que não há ninguém nesta sala que gostaria de viver no tempo dos nossos avós, com as dificuldades todas que existiam nessa altura, e, portanto, são milénios de desenvolvimento na promoção do nosso bem-estar, e eu dividi em 4 grandes áreas sobre as quais gostaria de falar muito pouco, só para recordar algumas ideias. Portanto, nós temos alterado o nosso ambiente natural, temos alterado o nosso ambiente social, temos alterado a forma como pensamos e temos alterado a maneira como lidamos com o nosso corpo. O ambiente natural, isto é uma história que tem milénios, desde a descoberta do fogo e da roda, e a agricultura, a pesca, a pecuária, a domesticação. Eu descobri há muito pouco tempo que um dos animais mais antigos que foram domesticados foi o bicho da seda, e que na China, há 4 ou 5 mil anos atrás, quem tentasse exportar o bicho da seda podia ter a pena de morte, porque era um bicho importante para aquilo que era a sua cultura. A construção de abrigos, a tecelagem, os materiais, a mineração, os metais, o vidro, o barro, o plástico, o nylon, os transportes e as comunicações, o saneamento e canalização de água, iluminação, aquecimento, tudo isto são coisas que nós hoje assumimos como garantidas na nossa vida e que muitas delas ainda não estão garantidas em grandes áreas do planeta em que nós vivemos. Alterámos também o ambiente social. Isto foram ganhos importantes. Eu começo aqui no século XIII, mas houve outros anteriores, em que começam a desaparecer as monarquias absolutas. Todos se lembram de ter aprendido a história da Magna Carta em Inglaterra, que começa a tirar o poder absoluto aos reis, que a liberdade religiosa começa a ser conquistada a partir das guerras da Reforma e da Contra-Reforma. Hoje toda a gente pode ter uma religião que quiser ou não ter religião nenhuma. E depois vários outros acontecimentos, todos eles que aconteceram mais ou menos depois de eu nascer. Portanto, isto é tudo muito recente. E eu gostava de chamar a atenção para isso porque são avanços importantes que não são assim tão antigos como isso. Desde a abolição da escravatura, isto tem um ponteiro, acho eu, não é? Tem. A abolição da escravatura é um documento que sai das Nações Unidas em 1962 e que em 62 só 4 parlamentos é que tinham ratificado este documento para acabar com a escravatura, com aquele tipo de escravatura. Hoje em dia há outros tipos de escravatura. O voto das mulheres, o primeiro país que o deu foi a Nova Zelândia, já no século XIX, e a Suíça, houve um dos cantões que só deu o direito de voto às mulheres em 1991. A Suíça é um país que a gente acha que é desenvolvido e civilizado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48, os princípios da bioética médica é de 79,
Os conceitos de família e de género estão em evolução. Aliás, o Papa fez uma declaração ontem sobre a questão da evolução do conceito de família. Os princípios e direitos fundamentais do trabalho são de 98. Isto são tudo alterações ou tentativas de alteração da forma como nós organizamos a sociedade, que são fundamentais hoje em dia e que foram muitos deles muito recentes. Como é que nós alteramos a forma de pensar? Isto não é nada de novo. A forma mais antiga de alterar o estado cerebral chama-se educação. Nós na educação tentamos, nem sempre conseguimos, nem todos os sistemas conseguem, potenciar a curiosidade, a imaginação, a autoestima. É importante na ciência, na cultura, em todas as áreas que nós conhecemos. A estimulação cultural, não há ninguém nesta sala que não tenha alguns livros, alguns filmes, algumas peças de teatro, algumas peças de arte, de arquitetura, que nos marcaram. Eu lembro-me, a primeira vez que vi a Vitória de Samotrácia no Louvre, que estava ao fundo de uma grande sala, tinha 16 anos e fiquei 1 hora a andar à volta para perceber como é que era possível, em pedra, representar o vento e a transparência das vestes daquela mulher. As viagens, a internet, a alteração de estados cognitivos. A gente, quando se apaixona, fica pateta, não é? Que a gente apaixona-se e está tudo bem, está tudo uma maravilha, a gente acha, mudou completamente a forma de pensar, já nem tem espírito crítico. Depois desaparece quando a gente deixa de estar apaixonado. Quando temos sucesso, ficamos com uma cabeça muito grande, temos dificuldade a atravessar as portas, porque ela está tão grande. As experiências místicas e religiosas que nós temos, muitos de nós, em muitas áreas, o álcool, o café, os cogumelos mágicos. Eu, quando cheguei à Califórnia, os meus alunos de doutoramento não queriam acreditar que eu, tendo vindo da África Austral, nunca tivesse fumado qualquer coisa na altura. Não tenho orgulho nenhum nisso, nem vergonha, mas nunca gostava do cheiro, portanto não... Tentaram levar-me para as montanhas comer cogumelos mágicos. Eu ainda não fui, mas um dia lá chegarei. Os smart drugs, os mood controllers, hoje toda a gente toma qualquer coisa para estar bem disposto, para ter bom sexo, para poder conversar com o outro. São tudo coisas, muitas delas relativamente recentes, mas que têm a ver com a forma como nós ajudamos a pensar de forma diferente o nosso mundo. E depois a biologia humana, desde que isto tem uma história de um século e meio, e todas estas intervenções, a anestesia, os antibióticos. Eu nasci em 45 e aos 4 meses de idade os meus 2 rins deixaram de funcionar, eu entrei em coma e eu não estaria aqui hoje se o meu médico de família em Moçambique não tivesse decidido injetar tudo o que tinha na prateleira, que eram os primeiros antibióticos e algumas sulfamidas, para me curar. A contracepção, os esteroides, os diagnósticos não invasivos que nós estamos habituados a fazer, vamos fazer uma ressonância magnética quando é necessário para ver o interior sem ter que abrir, a reprodução e a morte assistidas, o rastreio genético na prevenção e tratamento, os transplantes, a cirurgia, isto foram tudo avanços que nós hoje, em muitos sítios do mundo, assumimos como conquistados e que foram também todos, não têm mais de um século de existência no processo. E estas alterações hoje têm um nome que está na moda, chama-se inovação. E não há político nenhum que se preze hoje em dia que não fale de inovação, como sendo inovação aquilo que vai salvar os países e que vai salvar as economias e que vai salvar as pessoas e por aí fora. E a gente, em geral, esquece que a inovação, tudo aquilo que eu falei, não é só inovação tecnológica, é inovação social, inovação cultural. E muitas dessas inovações foram feitas através do conhecimento, através de maior conhecimento, do aprofundação do conhecimento, e que muitas ainda estão em curso. Muitas daquilo que eu falei ainda não acabaram. E algumas até estão em retrocesso. Vocês lembram-se da Arábia Saudita, que resolveu eliminar aquele jornalista que era desconfortável e que deixaram entrar num consulado, cortaram-nos aos bocados e depois tiraram lá para fora. Se isto não é uma monarquia absoluta, não sei o que é que será. Não é? E, portanto, muitas delas também com grande resistência. Há muitos sítios no mundo em que as jovens raparigas não têm acesso à pílula, porque é considerada imoral no processo. E com enormes sacrifícios humanos.
as guerras da reforma e contra-reforma, do acabar das monarquias absolutas, mataram dezenas, se não centenas de milhões de pessoas para conquistar esses direitos. E eu, tendo feito um bocadinho esta história, que é conhecida de muitos de vós, resolvi olhar para mim, foi o meu mundo. Eu nasci em 45 e nos primeiros 40 anos da minha vida, aquilo que aconteceu ao nosso planeta foi o que está aqui descrito de uma forma muito sumária. O tempo médio de vida em 40 anos aumentou 40%. Em relação aos meus trisavós, o aumento foi de 100%, o tempo médio de vida. A população duplicou em 40 anos. A produção de comida triplicou, não havia razão nenhuma para haver fome, não era por falta de comida, é porque ela estava muito mal distribuída. O consumo de água também triplicou, tem muito a ver com a produção de comida. O consumo de energia quadriplicou e o lixo que produzimos também triplicou ou quadriplicou. Isto tudo aconteceu porque as matérias-primas eram baratas, o trabalho era barato e, portanto, isto foi aumentando. Isto aconteceu em vários períodos de 40 anos antes de eu nascer. Era o que estava a acontecer ao nosso planeta. O que é que acontece nas últimas 3 décadas da minha vida, da nossa vida aqui? Uma série de eventos que não são também novidade, o aparecimento de doenças novas e velhas. A doença nova, se calhar mais antiga que a gente conhece, foi o HIV e a SIDA, mas depois também o ébola, o SARS, agora esta pandemia que estamos a presenciar. E as velhas têm a ver com antigas doenças que estavam mais ou menos controladas e que deixaram de estar, como por exemplo a tuberculose, em que há 5 a 10% de estirpes que não são curáveis com qualquer cocktail de antibióticos. A má nutrição, metade de pessoas em muitos países comem a mais, metade comem a menos, têm fome. A falta de água, a temperatura do planeta aumentar, os eventos extremos aumentar, os fogos na Austrália, na Califórnia, as grandes inundações no Bangladesh que nós estamos a ouvir, ou na Europa, em muitos sítios, a população a crescer, 80 milhões todos os anos, nestes últimos 3 décadas. E o que está aqui do lado direito também não é novidade nenhuma, isto são tudo formas de nós, quer dizer, isto é perceptível naquilo que vemos todos os dias, basta olhar para o outro lado do Atlântico e tanto na América do Norte como na América do Sul, a fragilização das democracias não é novidade nenhuma para nenhum de nós, mas não é preciso ir a esse continente. Podemos ir à Índia, podemos ir à China, podemos ir à Tailândia, podemos ir ao Chile, podemos ir a muitos países em África em que isto está a acontecer. E, portanto, eu, com esta visão um bocadinho condensada, resolvi focar a minha atenção em 2 temas que eu penso e acho que têm que terão um impacto muito grande naquilo que será a vida das cidades no futuro. E os 2 temas, um deles tem a ver com a biologia humana, com o nosso corpo, como é que, entre aspas, a saúde vai evoluir, como é que nós vamos evoluir nas próximas décadas ou séculos, e outro é o clima, que também está na moda, não é novidade, e que também vai afetar muitas cidades. E vou começar com algumas notícias recentes, não só na área da biologia humana, como também do clima. E isto são algumas notícias que saíram nos últimos 2 ou 3 anos e que todas elas são um bocadinho perturbantes, para não dizer outra coisa. O facto de há 2 anos atrás, foi anunciado em Portugal, mas já estava a aparecer nos sítios, um bebê que nasce depois da morte cerebral da mãe. A mãe tem uma morte cerebral, deixa de ter o cérebro a funcionar. O corpo é mantido em funcionamento para que a grávida, ela estava grávida, para que o bebê pudesse ser salvo. Portanto, ela é mantida como um útero em funcionamento durante 1 mês e meio ou 2 para a criança nascer e depois alguns dos seus órgãos são usados para salvar várias pessoas. Crianças que nascem com material genético de 3 pessoas. Há doenças que são hereditárias e que são mortais e que têm como origem mutações que aparecem numa coisa pequenina que a gente tem nas células que se chamam mitocôndrias, que
vocês se calhar ainda se lembram da escola, são as baterias das células, são umas coisinhas muito pequeninas, que também têm o seu DNA e que a gente só herda das mães. Nós herdamos 50,05% da nossa herança genética humana das mães e 49,95% dos pais. Portanto, é por isso que eu digo que nós somos mais filhos da mãe do que dos pais, e tem uma razão quantitativa em relação a isso. Mas esses pequeninos mitocôndrias têm mutações e às vezes são doenças mortais, e o que foi feito foi ir buscar mutações saudáveis a uma terceira pessoa e construir um bebê que não tivesse essa doença mortal e que tivesse material genético do pai e da mãe, 49, não sei o quê, e tivesse 0,1% de mitocôndrias que viessem de uma... Esta criança não só não vai ter a doença hereditária e mortal, como também aos seus descendentes. Não sei se é o meu bolso que está a funcionar mal, e portanto isto já foi feito, está a começar a ser feito, mas já é real. A mulher atleta, isto é uma história muito curiosa, porque há 10 anos atrás uma mulher atleta foi excluída dos campeonatos mundiais de corrida, ou uma coisa do género. Porquê? Porque ela fisiologicamente, externamente, tinha todos os órgãos femininos, mas descobriram à última hora que geneticamente ela era um homem. Ela tinha o cariótipo XY, e, portanto, não podia competir. E o que é que descobriram? É que ela, apesar de ser um homem, faltava-lhe um receptor importante que responde à testosterona. E, portanto, apesar de ter muita testosterona, ela nunca desenvolveu os órgãos masculinos e, portanto, ela, para todos os efeitos, tinha os órgãos externos, todos femininos, mas os internos atrofiados. E, portanto, esta ideia de que pode haver este espectro grande de pessoas que têm uma determinada constituição genética, mas que depois a fisiologia determina outra coisa, também são descobertas relativamente recentes. A técnica do CRISP para editar o ADN, que é uma forma de editar a molécula de ADN, quer dizer, substituir letras à vontade que nós queremos, foi uma descoberta muito recente e que acabou de dar o Prémio Nobel deste ano a 2 mulheres. É a primeira vez na história dos Prémios Nobel que há 2 mulheres, e só 2 mulheres, que recebem o Prémio Nobel da Química. A evolução dirigida para criar, por exemplo, modificar bactérias para, por exemplo, alimentarem-se de óleo que sai naquilo quando há desastres, os óleos aparecem e são criadas bactérias de novo para lidar com isso. A biónica, se forem ao YouTube, há um filme muito engraçado, muito interessante, uma mulher tetraplégica, que não tem nem braços nem pernas, em que colocaram um chip no cérebro. O chip está ligado a um computador e o computador está ligado a um robô, e ela, exclusivamente através do pensamento, dando ordens através do cérebro, faz com que o robô vá buscar uma chávena de café, traga para ela beber e põe a chávena de café outra vez em cima da mesa, sem dedos, sem imagens nenhumas, é tudo através do cérebro com o computador. E depois este último, que eu também acho sempre muito engraçado, que é o Big Data e os likes do Facebook. E lembram-se da Cambridge Analytica, que andou a tentar interferir nas eleições dos Estados Unidos e da Inglaterra. E isto tem uma história engraçada, porque o que eles dizem é que se eles souberem de um de vocês 50 likes, daqueles que vocês carregaram, ele consegue, este programa, consegue prever melhor a vossa reação em relação a uma situação difícil do que um amigo. Se tiver 100 likes, consegue conhecer melhor do que uma pessoa muito próxima, um trabalhador com quem trabalha todos os dias. Se tiver 300 likes, consegue prever melhor que o cônjuge. E eles não dizem, mas eu acrescento que se calhar com 1000 likes até sabem prever melhor do que a própria pessoa,
o que é que vai fazer no processo. Surpresas da natureza, que eu também queria falar um bocadinho da natureza, que também está muito na moda hoje em dia. E as surpresas, para alguns de vocês, provavelmente, é que 2/3 das células no nosso corpo, no meu e no vosso, 2/3 das células que vocês têm, não são humanas. Estranho. Então a gente o que é? Se 2/3 das células no nosso corpo não são humanas, o que é que são? Bem, 95% da informação genética que a gente transporta, 95% não é humana. 80% é de vírus, 10% de bactérias e fungos, os outros 5% não sabemos do que é, ainda estamos por descobrir, e, portanto, isto é um mistério. Se eu fosse um jovem de 16 anos, isto seria uma área extraordinária para explorar, porque sabemos muitíssimo pouco sobre isto, não é? E depois 99,9% de todas as espécies já desapareceram no planeta. E para aquelas escolas americanas em que se recusam a ensinar a evolução, porque acham que é perigosa a evolução, eu costumo dizer, nunca lá fui convidado também para ir falar, mas eu, se fosse convidado, diria que isto é engraçado, porque se eles não acreditam na evolução e se acreditam que cada espécie foi criada de novo, como eles acreditam, isto só quer dizer uma de duas coisas. Ou a pessoa que andava a criar as espécies era maldosa, porque andava a criar espécies para depois as destruir e eliminar, o que não é simpático. Ou então era incompetente, que é pior, porque andava a criar espécies que depois não tinham capacidade de sobreviver. E, portanto, isto se calhar ainda era pior. Em relação ao clima, há alguns números só para vos recordar coisas que também já conhecem. Só há informação fidedigna desde 1880. E desde 1880 a temperatura média do planeta aumentou 1,15 graus centígrados. Não me parece muito, mas a última conferência em Paris sobre o clima queria que esta temperatura não aumentasse acima de 1,5. Não é 1,15, é 1,5. E toda a gente sabe hoje em dia que isso já não vai ser possível conseguir. Mas há outros dados muito interessantes. Na última década, o nível do mar sobe 3 ou 4 milímetros por ano. Também não é muito. Mas no ano passado, a Groenlândia perdeu 350 mil milhões de toneladas de gelo, que corresponde a um lago que tinha a área de Portugal de base e 5,5 metros de altura. Isto é muita água. Não é? Isto dava para resolver os nossos problemas de água em Portugal durante um século quase de processo. Os eventos extremos estão a aumentar, isto não tem que dizer, a biodiversidade a diminuir, o CO2 na atmosfera também quase que duplicou em menos tempo do que este que aqui está, e outros gases, como o metano e o óxido nítrico, estão também a aumentar, e eles têm um efeito sobre o clima ainda maior do que o CO2. E, portanto, isto é preocupante no processo. Mas, se a gente olhar para o consumo de energia por pessoa, também queria-vos dar alguns dados interessantes em relação àquilo que está a acontecer na Europa e nos Estados Unidos, em comparação com a Índia e a China, onde a população é enorme e está a crescer também rapidamente. E se nós olharmos para, eu diria, os últimos, desde 1965, depois de eu nascer, já tinha 20 anos em 65, a quantidade de energia que os europeus e os americanos usavam, os europeus usavam mais ou menos 1/3 ou 1/4 daquilo que os americanos usavam naquela altura. Em 25 anos isto aumentou ligeiramente nos Estados Unidos e na Europa também, aumentou ligeiramente, e agora, felizmente, em 2019, já está a começar a diminuir. A diminuir porque as pessoas também já aprenderam a usar a energia de uma forma mais eficiente. Não diminuiu muito, mas já diminuiu significativamente. Agora reparem na China e na Índia. A China e a Índia têm 1/3 da população mundial, as duas juntas. E enquanto que em 65 quase que não usavam energia nenhuma, em 90 já usavam 3 vezes mais, em qualquer um dos casos, e em 2019, reparem que já não estão muito longe. Isto é per capita, não é total. Portanto, o total de energia consumida e a produção de CO2, como devem imaginar,
vai aumentar muito. O que é que estamos a ver, felizmente, nesta última década, nos últimos 10, 20 anos? É que, felizmente, tem havido uma desaceleração energética. E, portanto, enquanto que levava 40 anos, lembram-se quando eu disse nos meus primeiros 40 anos, levava 40 anos para a população duplicar, agora leva 60. Portanto, está a ser mais lenta essa evolução da população. E o consumo de energia só aumentou 3 vezes. Só aumenta 3 vezes em vez de 4 vezes em 40 anos. Portanto, isto é uma ligeira desaceleração. E o que está realmente a alterar é a população urbana. Porque enquanto que a população total aumentou 2 vezes, a população urbana aumentou o dobro. E isto cria aquilo que hoje em dia se chamam as megacidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, deve haver para aí já umas 40 dessas cidades, e a gente tem que se lembrar de 2 coisas. Estamos a falar de cidades. Primeiro, estas megacidades são ilhas de calor. A temperatura no interior destas cidades normalmente é 4 a 5 graus superior àquilo que é nos arredores. Não é de espantar. Com tanta gente a consumir energia, não é de espantar que assim seja. Com tantos edifícios a usar ar-condicionado e pôr cá para fora o calor, também não é de espantar. Mas o mais interessante e um bocadinho assustador é que isto também são estas megacidades com 10 milhões de pessoas, que é uma megacidade pequena, em geral tem 20 ou 30 milhões de outros animais. Cães, gatos, periquitos, ratinhos, ratazanas, tudo o que possam imaginar estão nessas cidades. E depois tem trilhões de vetores. Mosquitos, moscas, baratas, carraças, tudo o que vocês possam imaginar estão nestas cidades. E, portanto, isto são meios de cultura fabulosos. Não há meio de cultura melhor para uma doença infecciosa se propagar do que ter esta carne toda maravilhosa, com montes de insetos a transmitir bacilos de um lado para o outro. O que, ainda por cima, quando há esta grande diferença entre aqueles que vivem nas chamadas gated communities, muito protegidas, e depois as favelas, torna isto tudo bastante mais complexo. Também tem havido uma desaceleração demográfica, felizmente. Não é? Enquanto que a população estava a aumentar 2% ao ano quando eu nasci, agora está a aumentar 1% ao ano, e, portanto, isto vai desacelerando. E as últimas estimativas feitas por órgãos fidedignos, como sejam as Nações Unidas em 2019 e a última em julho de 2020, o Lancet é uma das 2 mais prestigiadas jornais científicos na área da medicina, prevê que a população mundial vai atingir um máximo de 11 mil milhões, hoje em dia estamos à volta dos 7,5, em 2100, com uma taxa de fecundidade de 1,9 também em 2100. A taxa de fecundidade que vai repor ou vai manter a população em estado constante é de 2,1, mais ou menos. Aqui está-se a prever, neste estudo, que seria de 1,9 em 2100. O estudo mais recente diz uma coisa ainda mais atual, que é que a população mundial chegará a um máximo que será inferior a 10 mil milhões, em 2064, eu já cá não estou, mas muitos de vocês ainda cá estão, espero eu, e que a taxa de fecundidade no fim deste século será à volta de 1,66 no processo. O que é que a gente espera no futuro da biologia humana? Portanto, isto é a história do clima e a história da biologia ou da saúde. O que é que a gente espera para o futuro na biologia humana? E nós esperamos uma data de evoluções, de alterações que vão continuar. Algumas já estão a acontecer, outras vão continuar. E vamos ver isto numa população que vai começar a diminuir a partir de 2064 e, portanto, em que vai haver cada vez menos gente a partir, mais a segunda metade deste século, vai começar a diminuir a população. E são coisas que são também
fascinantes, não é? Esta coisa das terapias génicas que já estão a ser usadas, as pessoas irem substituir as mitocôndrias, que a gente vai substituir uma mitocôndria por outra e, portanto, colocar genes diferentes para resolver uma solução e que vai, com o CRISPR, vai acelerar com a edição específica de moléculas de ADN. Vida mais longa, mais saudável e mais autorregulada, de acordo com o que a gente quer, também já está a acontecer. Nós vivemos o dobro daquilo que viviam os nossos trisavós. A clonagem reprodutiva, que não se lembram-se quando apareceu a Dolly? Vocês alguns ainda se lembram, quando a Dolly foi feita, todos os jornais do mundo disseram isto é muito perigoso porque numa ovelha talvez seja aceitável, nos seres humanos nem pensar. Não é? E aquela terapia com a mitocôndria é quase idêntica à terapia que foi usada para criar a Dolly no processo. Fármacos personalizados, conhecendo o vosso DNA com detalhe. A biónica, esta mulher que consegue comunicar diretamente com os computadores, eu meio a brincar, meio a sério, digo às vezes, quando os nossos telemóveis falharem, ela pode ter um chip na cabeça, o namorado pode ter um chip em Sydney e tem conversas diretas, não é? E até podem ter sexo virtual, quem sabe, se forem imaginativos e conseguirem fazê-lo. E a vida sintética. Hoje em dia estão-se a criar pequenos organismos quase que de novo a partir das componentes da vida. As preocupações em relação à inovação também são conhecidas. Eu não vou passar muito tempo sobre isto, podemos depois discutir, mas são coisas que já conhecem, não é? Esta coisa de gente andar, esta coisa toda andar a mexer na biologia, esta ideia de que estamos a brincar aos deuses e que não devíamos, isto playing God é uma coisa complicada e devemos ter cuidado, no mínimo dos casos. A eugenia, que é uma palavra também muito feia e que a gente lembra logo os nazis, mas a gente esquece que a eugenia começou nos Estados Unidos no fim do século XIX, em que havia competições de bebés perfeitos e havia esterilização de casais e de mulheres que eram consideradas não apropriadas para terem filhos. Portanto, isto não é nada de novo no processo. E eu, em relação aos dois primeiros, gostava de fazer dois comentários. O primeiro é que esta questão de andar a brincar aos deuses tem um grande leque de opiniões, como vocês sabem. Há pessoas no nosso mundo que se recusam a terem transfusões de sangue. Não estamos a imaginar coisas. A transfusão de sangue é aceito por muitos de nós, mas há pessoas que não aceitam. E não querem até que os filhos possam ter transfusões de sangue. Portanto, isto não é universal. A ideia das vacinas, há um problema gravíssimo, porque há certos grupos fundamentalistas que não querem que os seus filhos sejam vacinados. Isso também é notícia quase que semanal dos nossos meios de comunicação. A pílula, ainda há agora há a pílula dos dias antes, depois há a pílula do dia a seguir, há a pílula de 3 dias depois. Há muitos sítios em que a população feminina não tem acesso à pílula, nem que seja de ontem, nem da manhã, nem daqui a 3 dias. E, infelizmente, ainda não há uma pílula masculina. Não sei porquê, se calhar até sei porquê, mas enfim. A questão dos transplantes, esta gente que vai comprar rins muito baratos ao Bangladesh para depois fazer os transplantes em hospitais de grande qualidade em Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou em França, ou na Alemanha, não sei se em Portugal, também tem questões éticas muito complicadas a meter. A procriação medicamente assistida, há muita gente que acha que o casal não pode ter filhos, I'm sorry, não pode ter filhos, arranja outra mulher, arranja outro homem. Esta coisa de andar a fazer coisas num tubo de ensaio. Aliás, a primeira vez que isto foi pensado, dizia: tu queres ter um rótulo invisível na testa a dizer que és bebé proveta no futuro, não sei se lembram disso. Hoje há milhões de crianças que nascem por procriação medicamente assistida, felizmente, com seleção de embriões, porque já há a possibilidade, se o embrião tiver doenças muito graves e mortais, eles podem ser eliminados até em Portugal, não é só nos outros sítios. E, portanto, esta coisa, este grande leque, faz-me às vezes fazer a pergunta: não serão os que pretendem saber os desígnios divinos os que estão a playing God? Quer dizer, será que alguém sabe o que é que o Deus quer?
o que é que está no processo. Quem é que tem autoridade para nos dizer o que é que o Deus quer? Tem alguma linha vermelha, ou internet, ou Facebook, para comunicar sobre o que se está a fazer? Vale a pena pensar sobre essa questão. Por outro lado, a eugenia também depende muito do que é que a gente está a falar. A primeira pessoa por que eu me apaixonei, a sério, foi por uma jovem chinesa, em Joanesburgo. E os pais, quando descobriram que havia qualquer coisa, disseram: a minha filha casar com um europeu, ainda por cima um português. Nem pensar. E, portanto, mandaram a menina para Hong Kong. E depois, infelizmente, ela teve um desastre e faleceu. Mas isto não é eugenia, isto é racismo, mas não é eugenia, é uma coisa muito diferente. As cotas de entrada nos países, isso é eugenia. Nos Estados Unidos há cotas para quem vem de uma certa raça, ou de um certo país, ou de um certo outro sítio, há cotas para isso, isso é eugenia. E, portanto, eu gostava agora, no fim, de falar de gostava que vocês saíssem daqui mais confusos do que entraram, com mais dúvidas e com menos certeza. Eu tenho muito medo das pessoas que nunca se enganam e raramente têm dúvidas, ou não sei se é ao contrário, mas tenho muito medo e, portanto, gostava muito que saíssem com muitas dúvidas. E, portanto, o que eu acho que não há ninguém nesta sala, ninguém, que se tiver filhos, não queira que os filhos tenham os melhores recursos e vantagens do ambiente. Quer dizer, querem que tenham um ensino de qualidade, uma nutrição saudável, um ambiente familiar estimulante. Nem sempre é, mas isso não é culpa da criança. Conforto económico, vacinas e outras vantagens. Estamos todos de acordo, não é? Queremos que os nossos filhos tenham isto. Por que não também querer promover recursos e vantagens genéticas a essas crianças? Que já fazemos. Nós já eliminamos doenças e protegemos em relação a doenças com escolhas genéticas daquilo que serão os nossos descendentes. Por que não também pensar em dar algumas vantagens genéticas? É uma pergunta. A resposta é muito difícil, porque a gente ainda não sabe o que é uma vantagem genética. O problema é esse, não é? Tentaram com ratinhos darem-lhe mais memória e os ratinhos ficaram muito assustados, não queriam explorar nada porque não se conseguiam esquecer das coisas desagradáveis que tinham acontecido. E nós, se calhar, também gostamos de poder esquecer certas coisas. Às vezes não conseguimos, mas gostamos de o fazer. E, portanto, mais memória nem sempre é uma vantagem. Depende de como é que ela é aplicada. E agora, também, para provocar um bocadinho esta noção, hoje não há nenhuma publicidade que seja de comida, ou de férias, ou de relações entre pessoas, que não ache que a natureza e o natural é o paraíso e a perfeição. Comida natural, ir para ambientes naturais, ter partos naturais, supostamente é vendido como sendo, ela pode sofrer, mas isso é o papel. E, portanto, melhor é ter um parto natural, que é capaz de ser melhor que um outro parto, e, portanto, esta questão da deificação do natural na natureza. Eu costumo dizer que a natureza está-se nas tintas, é totalmente indiferente. E o natural é efêmero, o que é natural hoje pode deixar de ser natural daqui a 10 ou 20 anos no futuro. E tenho aqui alguns exemplos. 99,9% das espécies já desapareceram. Será que isto é um bom indício para classificar a natureza? Não é? Quer dizer, nós, se calhar, estamos na linha. Se 99,9% já desapareceram, eu não me espanto nada que nós não possamos passar a curto prazo a estar na mesma lista dos 99,9%. As pragas, as pandemias, os terremotos, os vulcões são todos naturais. Aliás, houve uma tentativa em Portugal de achar que o terremoto era castigo de Deus. E o Reagan dizia que a SIDA era um castigo divino, porque eram os drogados e os homossexuais que tinham SIDA e, portanto, eles mereciam ter a SIDA no processo. O oxigênio. A gente esquece que o oxigênio oxida.
Vocês, se deixarem o vinho aberto, ele estraga-se. A manteiga também se estraga. O plástico torna-se menos flexível, mais translúcido. O oxigênio oxida, e, portanto, é por isso que há muita gente a comprar antioxidantes para ver se protege melhor na sua alimentação no processo. O oxigênio oxida, é tóxico. Não é? Se vocês respirarem 100% de oxigênio durante 1 hora, provavelmente entram em colapso neurológico e não sei se sobrevivem. Os ultravioletas causam cancro no processo, por isso é que o buraco do ozono era complicado, estava toda a gente com medo. A radioatividade, os czares da Rússia, no século XIX, iam para termas em Itália beber água altamente radioativa porque achavam que era uma forma de limpar o seu interior. Não estou a brincar, isto é sério, ok? E em Portugal, eu não sei se vocês se lembram, os mais velhos, não sei se viram alguma vez, havia certas águas que no rótulo da composição, no fim, tinham a radioatividade. Já desapareceu, já não existe. E, portanto, eu não sei se a radioatividade desapareceu ou só não está no rótulo, que é para não nos assustar no processo. Mas é natural. A colisão com asteroides também é natural. Os dinossauros todos desapareceram por causa de uma destas colisões há 60 milhões de anos. A inovação é a grande modificadora da natureza. Eu não consigo pensar em nada que mais modificou a nossa natureza do que a coisa que se chama agricultura. Nós destruímos florestas inteiras, alterámos ecossistemas totais, trouxemos plantas dos mais variados sítios do mundo para pôr noutros sítios. Agora chamam-se espécies invasoras. Na altura não era assim. Portanto, a agricultura é das coisas que mais alterou o nosso ecossistema. E a gente até acha bem, porque temos comida. E os fundamentalismos religiosos, económicos e políticos persistem. Não sei se fazem parte da natureza humana, mas o que é facto é que eles não desaparecem e estão connosco, e nós vemos isto em todos os meios de comunicação, quase todos os dias. O futuro do clima. Este é o último slide, se calhar mais com informação. Tem havido, felizmente, uma série de conferências, chamadas as Conferências das Partes, que já vai na 26ª, que vai agora ser em Glasgow, para tentar perceber o que está a acontecer com o clima. O Pacto Ecológico Europeu, que foi assinado há muito pouco tempo, é um dos grandes documentos extraordinários que a Europa conseguiu pôr cá fora. Portugal foi o primeiro país a assumir a neutralidade carbónica em 2050 e as cidades e os cidadãos utilizam, felizmente, ainda vai levar muito tempo, cada vez de forma mais eficiente e inteligente, a energia, a água, os recursos e o tempo. Houve uma pessoa que estava aqui a falar do tempo e eu gosto também muito de falar do tempo porque com esta coisa do Big Data dá a impressão que a gente agora vai ter toda a informação de uma só vez. E a gente tem que se lembrar que dados não são informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. Leva muito tempo a partir dos dados até chegar à sabedoria que nós gostaríamos de ter. 3 ideias para concluir, baseadas um pouco naquilo que eu vos disse, que são de 3 pessoas que são daquelas que mudaram a minha maneira de pensar, aquelas que alteraram a forma do meu cérebro imaginar, ser curioso, arriscar no processo. A primeira é de um filósofo que acabou de morrer há pouco tempo e que diz, tomem cuidado, take care em inglês é mais do que proteger, é proteger com carinho, é proteger com amor. E, portanto, protejam com amor a liberdade de fazer perguntas, a liberdade de imaginar respostas, a liberdade de testar essas respostas. E a verdade, a pouco e pouco, takes care of itself, virá à superfície no processo. Eu acho esta frase muito bonita e muito sintética em relação àquilo que é o conhecimento e a importância do conhecimento. Depois o Proust, que escreveu um livro cujo primeiro volume é a coisa mais chata que vocês possam imaginar, a relação entre o Sr. Swan e a menina Odette, não é? Que nunca mais se decidem.
e que eu só queria dar um par de estalos para ver se... E há quem goste muito do livro, porque é uma coisa muito bem feita sobre o ciúme. O ciúme tratado de uma forma literária. Eu não tenho grande apreciação, não sei, se calhar, olha, tive pouca sorte. Mas o primeiro livro é uma coisa, eu quase que não li o resto do livro por causa do primeiro volume. E depois o resto são 14 volumes na edição Gallimard, acho eu, já não me lembro. Eu era muito jovem e que eu não queria acabar de ler. Eu levei 2 anos a ler o resto e o último volume li numa noite só, porque não conseguia dominar-me no processo. É um livro fabuloso e o que ele diz é das coisas também muito bonitas. É que a viagem da descoberta não tem tanto a ver com encontrar novas paisagens, mas olhar para elas com olhos diferentes. Olhar para... Isto é uma boa recomendação para os casais, casados ou não casados. Isto é muito útil lembrarem-se disto quando estiverem irritados no processo. E a última, para mim, é a mais bonita de todas e é que eu acho que devia estar em todas as estruturas do conhecimento, que é a principal função da educação é transformar espelhos em janelas. Isto tem montes de subtilezas, porque os espelhos o que nos dão é o que nós somos. Não é? Portanto, isto tem como impacto principal uma espécie de... Os espelhos aumentam o nosso narcisismo. E, portanto, transformar um espelho em janela é uma coisa lindíssima. É a gente conseguir deixar de olhar para si e olhar para os outros no processo. E acho que o último são leituras para o Natal. Para quem quiser passar algum tempo com livros desafiantes, livros, todos eles dos últimos 10 anos, e que vale a pena porque dão uma visão também complementar de muitas outras que nós temos, e que este foi o último que eu li, e tem um subtítulo que eu gosto muito, que é The Seductive Myth of Nature's Goodness, o mito sedutivo da bondade da natureza. E tem dezenas de exemplos para ilustrar isto que aqui está. Esta era a minha história. Muito obrigado por estarem aqui comigo e até uma próxima. Bravo!